Boa noite, boa noite! Hoje estamos aí já começando essa live. Hoje é segunda-feira, live sagrada de segunda-feira aí da escola. Hoje com um tema muito especial, que é falar sobre livremente. Então, vou esperar o pessoal entrando, comecei um pouquinho antes. O pessoal entrar na live, o pessoal encaminhar essa live também para quem acha que faz sentido. A gente vai falar sobre quem é Livremente, da onde surgiu a Livremente. Para quem não me conhece, eu sou a Estela Caroline. Para quem me conhece também, sou a Estela Caroline. Sou professora e proprietária da Livremente. E vim aí bater um papo hoje com vocês sobre a história da nossa escola, o que a gente faz, o nosso propósito e tudo mais. Então hoje vai ser um tema bem especial, bem legal, bem bacana. E vamos começar então, nossa super live. Muito bem-vindos, pessoal aí que tá participando. E afinal, quem é a tal da Livremente? Eu confesso que já fazia um tempo que eu queria falar sobre esse assunto, que eu queria vir aqui e trazer para vocês, realmente para quem não conhece, para quem nos segue, mas aí fica pensando, o que faz, o que não faz, que metodologia usa, quem é Livremente e tudo mais. Então hoje é o dia. Essa noite eu acabei escrevendo, enfim, tava aí pensando em várias coisas que a gente passou nesses 5 anos de escola aí, vamos fechar em dezembro 5 anos de escola. E muita coisa andou passando pela minha cabeça. E como eu não conseguia dormir, eu pensei, por que não escrever? E comecei a colocar no papel. E é tão gratificante de ver toda a evolução, toda a trajetória que a gente teve até o momento, com a escola, o crescimento, as partes, vamos dizer assim, nem tão boas até, porque quem empreende sabe que nem tudo é 100%. Muito bom que fosse, A gente ficaria muito feliz se fosse só crescendo, Mas, em face de todos esses movimentos aí que a gente passou, estamos aí para trazer muita novidade para vocês, inclusive. E, quero deixar novamente minhas boas-vindas aí para todo mundo, a família inteira aí participando também. Isso aí, na verdade, eu comprei eles, eu depositei, fiz um pixinho, para eles poderem participar aí da live. Pessoal, fiquem bem à vontade, se tiverem perguntas, encaminhem a live para quem vocês acham que faça sentido, para amigos, enfim, colegas, mete ficha e vamos conversar. A partir do momento que vocês tiverem alguma coisa para colocar também, enfim, dúvidas, manda aí. E eu queria começar essa live, até fiz meus tópicos, que falando em empreendedorismo, isso é um assunto para um outro podcast que a gente vai fazer, inclusive coisas que vamos lançar aí. Falar sobre o lado empreendedorismo, isso vai para um outro podcast. Eu, como professora, vai para um outro podcast, para uma outra live, mas eu não consigo começar a contar a história da escola sem mencionar todas essas partes. Então, eu coloquei a primeira coisa aqui, que normalmente quando a pessoa decide empreender, ela já tem esse sentimento dentro dela, de algo que ela gostaria de fazer, de algo que ela gostaria de realizar, não só se realizar, mas realizar e fazer diferente na vida dos outros. E o primeiro passo para o empreendedorismo eu não tive. Eu não tinha essa vontade de empreender, principalmente para a parte da escola, eu realmente nunca tive isso. Mas calma que melhora, Às vezes tem um cara que diz assim, calma que pior. Não, aqui é calma que melhora. Outra parte que eu separei, que é sobre a parte do empreendedorismo, que eu lembro que em época de escola, eu tinha uns 9, 10, 12 anos de idade, eu vendia desenhos do Almanaque da Turma da Mônica. Quem já ouviu a minha história com o empreendedorismo conhece muito bem. Eu ganhei o Almanaque da Turma da Mônica dos meus pais e eu não pintava, Eu fazia a parte lá que tinha que escrever e tudo mais, mas eu não pintava. Porque aqueles desenhos chamavam muita atenção dos meus colegas. Então, o que eu fazia? Eu vendia eles. Então, a pessoa escolhia o desenho, eu ia lá, botava uma folha em cima, desenhava, esse aqui custou tanto, esse aqui custou tanto. E assim eu comecei a minha vida empreendedora ainda na escola. E aí, a minha mãe me ensinou a fazer um pontinho de crochê, que era o único, a pessoa zero paciência, para aprender. Só sabia fazer o ponto básico do crochê e fazia correntinhas para as amigas. Então, pegava a linha da mãe, a agulha da mãe, e fazia correntinhas com 3 cores, 2 cores,
alguma cor, a gosto do cliente, né? A gosto do cliente. A pessoa escolhia e eu fazia então a venda, confeccionava e vendia. Então ali eu comecei, né, a trabalhar o empreendedorismo, mas eu só fui me dar conta do que era empreender realmente depois de grande, né? Lá em 2015, 2016, quando entrei para o núcleo do jovem empreendedor, e aí as coisas foram começando a fazer sentido na minha vida e eu descobri então que naquela época eu já era uma empreendedora. Então, temos aí um caminho. E agora tu diz assim, tá, e professora? Nunca teve nos meus planos, né? Ser professora nunca esteve nos meus planos. Para não mentir, quando eu era pequena, a gente sempre tem aquela ideia, né, de que, ai, quero ser tal coisa quando eu crescer, quero tal coisa quando crescer. Eu lembro de ter mencionado que eu queria ser professora, até porque, assim, eu tenho exemplos, né? Muitos exemplos em família. Meu pai é professor, minha tia é professora, primas, primos. Então a gente tem um lado da educação muito, né, grande, vamos dizer assim, na família. Mas aquilo passou pela cabeça e eu nunca dei bola pro negócio de ensinar, de ser professora. E o meu irmão que tá assistindo a live aí, ele pode se manifestar, que eu sempre digo que ele é a prova viva de que eu não tinha vocação para ser professora. E aí o tempo foi passando, né? Eu digo que eu só descobri esse dom aí, né, para a profissão, que eu acho que sempre esteve dentro de mim, aí depois que eu comecei realmente a dar aula. Aí o que eu coloquei aqui? Eu cursei, por curiosidade de vocês aí, né, na época, assim, gostava muito de esportes e tudo mais há muito tempo atrás, porque não gosto mais, mas eu cursei educação física também, né, não vou dizer que teve uma influência, nunca fui influenciada assim nesse né, quesito, mas de ver o pai trabalhar com educação física, eu disse, é isso aí que eu quero pra mim também. A gente vai ficando emocionada e todo aí o pescoço vai ficando rosa, né, então, se desculpa Peppa Pig aqui, versão Estela, mas é o vitiligo, tá tudo certo. Okay? E eu fiz 2 anos de educação física, só que o que aconteceu? Eu não estava me identificando na área, né? E eu parei também, por que eu tranquei o curso? Porque eu ia ter estágio em escola, e o estágio ia ser com criança, então eu digo assim, não, né? Ensinar não é meu forte, criança também não era o meu forte, mas aí tudo tem um sentido na vida da gente, né? E aí as coisas começam a funcionar. A minha história com a educação, ela é engraçada, porque eu sempre vi a educação que ela podia ser diferente, mesmo na escola. Eu sempre tive dificuldade com números, sempre. Números para mim, assim, é quase que um fantasma. E sempre tive dificuldade também em memorizar certos tipos de assuntos, certos tipos de vocabulário. Para mim sempre foi um problema. Então eu tentava, da minha forma, enxergar maneiras onde eu poderia estar melhorando a minha absorção do conteúdo. Então para mim era frustrante, né? Eu via colegas aí aprendendo super rápido e eu ficava ali patinando e patinando. E eu sempre dizia assim, cara, tem alguma outra forma de você fazer isso? A gente, claro, levando em consideração um professor hoje em rede pública, por exemplo, está com 20, 25, 30 alunos, às vezes até mais. Eu sei que é difícil você ter essa visão, mas o aluno se encontrar, quando o aluno começa a entender a forma como ele trabalha, tudo começa a ficar mais claro. E esse olhar eu tinha, né? Eu lembro que eu tinha isso dentro da sala de aula. Então esse foi o primeiro ponto que eu considerei depois que eu me descobri professora, então que eu já trabalhava o empreendedorismo lá quando era mais nova, que eu já tinha esse olhar voltado para a educação também, que era um olhar diferenciado. Porém, nunca pensei em trabalhar como professora. O que aconteceu aqui? Eu sempre gostei de inglês, né? Desde o primeiro contato em inglês em sala de aula, acho que foi na 8ª série, se eu não me engano, eu me apaixonei pela língua, sempre gostei. E sempre tentava, né? Aprendi em sala, trabalhava muito com música, eu sozinha em casa, ouvia muita música. Depois que veio, né, o computador, a internet dentro de casa, tudo isso facilitou. Eu lembro que eu entrava no site da Disney e aí olhava as coisas que estavam escritas, né? Todas elas em inglês, escutava música, olhava ali as letras, a tradução, enfim. Aí foi o meu primeiro contato com o inglês. E foi algo bem bacana, sabe? Foi algo bem legal mesmo. Porque me proporcionou olhar o mundo do inglês, né? O que o inglês poderia me proporcionar, vamos dizer assim. E aí, vale lembrar, fazer um parênteses aqui, né? Uma pausa para dizer que falando em inglês,
Tem live que a gente fala sobre dificuldades em aprendizado, já tá ali no perfil. A última publicação foi sobre uma experiência minha com sotaque, né? Então tem lá eu na montanha, lá na Table Mountain, lá na África. Essa é a capa, né? E o texto é autoral, o texto é meu mesmo. Então vale a pena ler se você tem problemas com sotaque aí. Se você acha que sotaque é um problema para você aprender inglês, esquece isso, tira da cabeça e vai ler aquele... Depois da live. Primeiro participa da live. Daí depois vai ler lá pra ver que realmente não tem nada a ver. E aí, o que eu coloquei? Eu sempre utilizei o inglês, né? Como algo que eu gostava. Até que lá em 2010, 11... eu e meu irmão, a gente ganhou um curso de inglês dos nossos pais e aí a coisa começou a florescer mais, né? A florescer mais. Eu fazia administração de empresas, então eu sempre pensei em ter o inglês para esse lado, né? Esse lado mais comércio exterior, né? Trabalhar em empresas, ir embora mesmo, morar em outros países. Então eu sempre tinha o inglês para esse lado. Porém, por isso que eu digo, calma aqui, melhora. Eu sempre acho que o universo ele tem o melhor para ti. Aí eu caí literalmente dentro de uma sala de aula. Isso foi em 2015. Eu morava aqui em Chapecó, queria voltar para minha cidade natal, até que eu arrumasse algum emprego, não estava gostando do que eu estava fazendo aqui. E a oportunidade foi para dar aula, né? Então, Estela, manda teu currículo, tu tem inglês. Eu já tinha feito um intercâmbio também, porque eu queria comércio exterior, queria essa oportunidade. Eu sabia que o inglês, o intercâmbio iam me ajudar, né? O currículo ia ficar lá bom, bonito, tinha experiência e tudo mais. E eu dizia, cara, não. A ideia era para dar aula para criança. Eu dizia, não. Tipo, eu tenho inglês aí, né? Eu não pratiquei mais, época de faculdade, trabalhava o dia inteiro, faculdade de noite, era TCC e tudo mais. Então, tu acaba meio que não seguindo, né? O estudo como deveria ser. Então, eu tinha aquele inglês aí, né? Aquele inglês, né? Meia boca, vamos dizer assim. Mas, como era uma oportunidade, pensei, cara, tá, vamos lá. Então, eu sinto que foi assim. Eu aceitei realmente até que eu arrumasse algo na minha área e fui contratada até que alguém arrumasse, né? A escola arrumasse alguém que fosse realmente, tivesse experiência, domínio de sala de aula e tudo mais, né? Com essa parte da educação, do ensino do inglês. E de lá pra cá já são 7 anos. Eu caí literalmente de paraquedas e eu me descobri numa nova profissão. E eu amei o que eu fazia. Então, claro que o começo não foi nada fácil, né? Como professora, sabendo que você não tem docência nenhuma, em termos de regência de sala, saber como é que funciona, como é que você ensina realmente. Então, para mim foi muito difícil. Tive ajuda de algumas pessoas, pedi ajuda do meu pai, me ajuda, né? Fazer algum jogo, alguma brincadeira aí que eu possa adaptar. Enfim, assim, tive apoio, mas muito eu procurei sozinha. Então, eu acho que é ali que começou já essa parte toda. E por que eu tô contando isso? Porque isso faz parte da Livremente, né? Toda essa minha trajetória até o momento que eu contei, isso é parte para que a Livremente existisse. Para vocês entenderem, né? Ali na frente tudo vai começar a fazer sentido. E aí, quando eu me tornei professora, que disse que não fui eu que escolhi a profissão que me escolheu, eu disse que eu queria dar o melhor de mim, eu queria ser uma ótima professora, porque eu realmente gostava do que eu fazia. E aí eu comecei a estudar, né? Eu sempre digo assim, que eu costumo ver o aluno como um ser humano, nas suas dificuldades, porque eu também tenho, nas suas facilidades, porque eu também tenho as minhas facilidades no aprendizado, os seus problemas em casa, os problemas com algum colega de turma, enfim. Sempre a gente precisa entender o aluno para que a gente possa dizer assim, olha, fulano não tá bem hoje porque alguma coisa aconteceu na escola, alguma coisa aconteceu em casa, então eu vou dar uma maneirada com ele, não vou pegar muito no pé, porque eu adoro pegar no pé dos meus alunos, né? Não vou brincar muito, né? Vou deixar ele no tempo dele, quando ele se sentir melhor, ele vai voltar. E é isso, né? Aí começou uma metodologia, aí eu comecei a estudar uma metodologia. E foi muito bacana nessa trajetória toda do entendimento do humano, né? Eu sempre digo assim, o entendimento do humano. E isso é a Livremente. Então daqui a pouco vocês já vão começar a ligar os pontos. Porque muitas vezes a gente esquece que o aluno é um ser humano. A gente bota ele dentro de uma caixa, a gente fecha a caixa, que é o que eu sempre digo, e taca conteúdo e não tô nem aí se teve um dia bom, se não teve um dia bom.
você fazer uma prova, você foi mal, mas por que você foi mal? Você não estudou, você não se preparou, você teve um problema durante o teu dia, você não entendeu o que estava sendo perguntado. Então eu sempre digo assim que a gente não pode rotular o aluno pela nota que ele traz. A gente precisa olhar para o aluno pela entrega dele, pelo momento dele, pela vida dele também. Porque é um ciclo, né? É uma coisa que tá tudo unido, né? A forma como está dormindo bem, tem alguma briga em casa, tá de castigo, não tá? Isso tudo reflete em sala de aula. E nós, como professores, nós somos as pessoas que mais passamos tempo com as crianças, com os filhos dos outros. Então, é tão bom quando a gente consegue ter esse olhar para a criança, para o adolescente, enfim, para o adulto também, e a gente passa a entender ele. Né? Porque, às vezes, já teve casos, a escola participou de um seminário de autismo, e a gente fomos a Ana, que era professora na escola, a Jennifer, nossa secretária e hoje nossa marqueteira aí, a gente participou de um seminário sobre autismo, porque é importante que a gente entenda sobre isso. É importante que a gente veja a qualquer sinal, qualquer coisa, estudar, alertar o pai, alertar a mãe. Então, aí que eu digo que é um ensino humanizado. De você conhecer o teu aluno, de fato, de você ligar o primeiro sinalzinho de alerta para qualquer coisa que tenha, conversar com ele, conversar com os pais, no intuito de levar essa informação. Né? Eu sempre digo assim, aí começou o ensino humanizado, ainda quando eu dava aula em outra escola. E aí a gente começa, esse aluno aprende mais dessa forma, esse aluno aprende mais ouvindo, aprende mais vendo, aprende mais escrevendo. E aí você começa a montar as aulas realmente que façam sentido para essa pessoa, né? Então aí começa a metodologia da escola. E aí o que aconteceu? Eu coloquei aqui deixa eu ver aqui, né, que eu tinha encontrado o meu propósito de vida, né? Ser professora tava bom já. Para quem nunca sonhou em ser professora, de repente caiu numa sala de aula, se descobriu professora, descobriu uma profissão de vida. E aí, de repente, você me pede, tá, e a escola, que momento que essa escola entra? Tu queria ter escola depois que tu tava dando aula? Tu queria ter escola? Meu filho, se eu nunca quis ser professora, quem dirá ter uma escola? Nunca sonhei na minha vida, tava tão bom dar aula, por que eu ia querer, né, abrir uma escola, enfim, tudo mais. Só que aí eu fiz mais um intercâmbio, fiquei 2 meses na África do Sul, e aí logo um tempo depois que eu voltei, veio a possibilidade de comprar a minha escola. E aí eu analisei, foi um namoro de abril até outubro aí em 2017, e em outubro a gente assinou o contrato então. E aí eu, com toda essa veia empreendedora já, que eu já trazia, tentava empreender, né, no local, sempre onde eu estive eu tentava intraempreender, né. Aí depois com essa parte de prática de sala de aula também, conhecimento adquirido, o que eu lia por fora, o que eu estudava, as experiências e tudo mais, eu disse, se é para ter uma escola, então que essa escola seja top. Que essa escola realmente, como era uma escola física, né, no começo, hoje ela é 100% online, mas no começo ela era física. Então, quando eu decidi ter a escola, eu disse que seria um centro de ensino mesmo, onde as pessoas do município não precisariam se deslocar para municípios vizinhos, para obter um ensino de qualidade, para ter cursos diferenciados, né, um espaço bacana de trabalho, e aí eu meti os 2 pés na porta, né. Aí ampliei o espaço, troquei o lugar da escola, coloquei, além do inglês, aí tinha alemão, tinha espanhol, tinha reforço escolar em matemática, e a gente foi ampliando. E como uma boa empreendedora, né, a gente isso aqui tá dando certo, vocês dão uma teimadinha, isso aqui não tá dando certo, tira, troca, e assim a gente foi. Então, 2018, quando a gente iniciou de fato os trabalhos com os alunos na escola, foi um ano excelente, foi um ano muito bom. Trabalhávamos, tinha nossa equipe aí trabalhando no ano de 2018. E 2019, então, eu vi uma oportunidade numa cidade vizinha de abrir uma filial. E aí fui lá, conversei e abrimos a filial da Livremente. Então, a Livremente tinha a sua matriz e a sua filial. Porém, o que aconteceu? Eu tinha uma jornada tripla, eu ia dizer, de trabalho, né? Eu trabalhava todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, finais de semana, às vezes também. Então, eu era a principal professora, tinha outra professora que me auxiliava na escola também, mas eu tinha a maior parte das turmas.
E aí eu ia, né, trabalhava numa cidade, me deslocava para outra, e eu comecei, né, com excesso de trabalho, e acabei adoecendo. E aí adoeci, internei, enfim. E nesse processo todo eu precisei dar uma desacelerada. Então resolvi fechar a nossa filial. Então esse foi a pequena história da filial que a gente abriu, a primeira parte da história. E aí passamos em 2019 aqui, né? Deixa eu ver para que eu não perdesse, né? Em 2019 trabalhando, então, meio ano foi em 2 escolas, meio ano com uma escola só. Em 2020 a gente fez nosso primeiro intercâmbio, então para quem não sabe, a escola levou um grupo de alunos para a África do Sul. Como eu já conhecia e eu ia ser a guia, eu escolhi realmente, claro que a gente colocou opções, mas acho que de tanto que eu falava da África em sala de aula, o pessoal também se animou e eu fiquei muito feliz, porque isso me dava mais segurança de levar o grupo de alunos para um lugar onde eu já conhecia como a palma da minha mão, porque já tinha visitado fazia pouco tempo, então, né, tinha conhecidos lá também e tudo mais. Então, foi muito bacana, a gente fez o nosso primeiro intercâmbio e na volta a gente mudou de lugar. Então, quando a gente voltou do intercâmbio, a gente trocou o espaço da escola, a gente foi para uma casa, fizemos a mudança, organizamos tudo e trabalhamos 3 semanas, porque o bendito do Covid apareceu. Ok, trabalhar online foi tranquilo, eu já tinha 2 alunos que tinham aulas comigo online, então no mesmo dia que fechou aí, à noite a gente já jogou para online, teve todo aquele transtorno até que o pessoal se acostumava também, né? Foi o nosso primeiro contato, nosso primeiro ano de online mesmo, porque a gente não voltou a trabalhar presencial. Foi 2020 inteiro, 100% online ali, organizando. A gente voltou, né? Em 2020, a gente voltou com a escola na nossa filial, né, que nós tínhamos alunos até para terminar também, né, os níveis e tudo mais, dar prosseguimento, fazer revisões e tudo. Então a gente voltou e aí trabalhávamos assim, né, meio depois híbrido ano passado também, mas 2020 a gente voltou a trabalhar, né, voltou o ano inteiro trabalhando online. Então esse foi o primeiro contato que a gente teve com as aulas. 2021 a gente tentou fazer aulas híbridas, mas a gente teve, para nossa grande surpresa, a grande maioria dos alunos acabaram optando pelo online, pela facilidade e a comodidade também, né, que o online proporciona. Então a gente teve uma turma, por exemplo, que optou presencial e 2 semanas depois já quiseram jogar tudo pro online, porque realmente o online facilita, né? A gente não precisa estar presencialmente. Para quem mora em cidade grande não tem tráfego, né? Tráfego não é zero, porque tu chegou em casa, tu pode fazer aula de pijama, tu pode fazer aula da tua cama. Então tem muita mais comodidade. E aí o pessoal gostou bastante. Foi o primeiro contato e foi muito bacana. Foi muito legal, porque mais uma vez deu aquela certeza assim que a gente tava mudando de cenário. Eu sempre digo assim, a gente está mudando de cenário. Como empreendedor e como escola, a gente precisa se adaptar, né? Nós não somos uma escola regular, nós somos uma escola de idiomas. Então, a gente consegue fazer essa adaptação conforme o nosso público. E a gente vê que muito depois da pandemia, o online ele deu uma disparada muito grande. O preconceito que existia antes com o online, ele foi quebrado. Então, hoje a gente viu que dá para aprender com online, que é possível sim, tendo uma boa metodologia, tendo boas ferramentas e o aluno também se dedicando. Eu sempre digo, não adianta jogar nas costas dos professores apenas, né? Porque o aluno também tem que se dedicar. E aí funcionou. E 2021 foi um ano muito bacana, porque a escola participou do Brasil Mais, um programa do Sebrae. Dentro desse programa a gente participou como extremo oeste da escola. E quando finalizamos o nosso ciclo, nós ficamos entre as 70 melhores empresas, né, que inovaram, as 70 empresas que mais inovaram na pandemia. Então, para nós, né, tinham inúmeras empresas aqui da nossa região que fizeram, que participaram, né, e a nossa ficou entre as 70 que mais inovaram. E aí, se não bastasse isso, né, esse prêmio aí que a gente recebeu, a gente também foi selecionado para apresentar o case nacional. Então, a gente foi, né, fez um convite, o Sebrae fez um convite da nossa regional aí
As 70 empresas são de todas que participaram, que participaram do programa, e a gente ficou do Extremo Oeste, nós e mais uma outra empresa, como os destaques da nossa regional aí do Extremo Oeste, então com o case sendo apresentado a nível nacional do Sebrae. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana, assim, passar por esse processo que abriu muitos horizontes aí, né, para a escola também. Amadurecemos parcerias, mudamos nossa forma de trabalho também, então foi muito gratificante. E esse ano agora, essa semana que passou, a escola entrou em outro projeto do Sebrae também, que é o Comércio Brasil. Então, é muito bacana saber que também tem entidades que apoiam, né, o pequeno empreendedor aí, o microempreendedor ou o empreendedor pequeno empreendedor aí. E é bacana, a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. Em 2022, então, esse ano, eu optei por 100% de aulas online, que foi quando a gente entrou realmente nas aulas online. E foi muito bacana. Nós temos uma turma de Rio do Sul, temos alunos internacionais, temos alunos de outros estados que estudam com a gente, temos os nossos bons e velhos amigos e alunos aí que estão conosco desde que iniciamos a nossa trajetória da Livremente há 5 anos. Então é muito gratificante saber que as pessoas realmente elas entendem o propósito da escola e elas permanecem com a gente. E mais legal ainda é ver pessoas que ainda não estudam com a escola, mas que indicam a escola para outras pessoas. Então isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. A gente vem trabalhando realmente para que isso aconteça, né? E falando em trabalhando para que isso aconteça, deixa eu falar um pouco, né? Sobre a escola em si, né? Falei toda essa trajetória para quem chegou agora, contei toda uma trajetória aí que é necessária para que a gente ligasse os pontos para chegar na Livremente, né? Porque aí você diz, poxa, o próprio título da live, né? Afinal, quem é a Livremente? Né? Quem é essa Livremente? É a Livremente, o Livremente? Que nome é esse? Da onde surgiu? Para que serve? Enfim, o que quer dizer? A Livremente, ela surgiu com o propósito de expandir, né, a visão, a mente dos nossos alunos. O próprio nome diz, livremente. Pode ser um nome, né, 2 palavras soltas, um nome composto que dá resultou, né, no nome da nossa escola. A Livremente, ela tem esse propósito de realmente mostrar às pessoas, mostrar ao aluno que podemos e temos as possibilidades de aprender muito além do livro. A gente às vezes fica preso nessa visão apenas aqui, olhando para frente, e quando a gente abre essa visão, quando a gente desperta, a gente vê um mundo de possibilidades. Eu sempre digo que Livremente é aquela coisa que te proporciona aprender sobre tudo. Não é porque eu sou uma escola de idiomas que eu vou ensinar só inglês. Eu vou ensinar sobre vida, eu vou ensinar sobre nutrição. A gente tem live com nutricionista. Por quê? Porque tudo envolve o aprendizado. Se você não tem uma boa alimentação, se você não faz atividade física, a gente sabe que tudo isso implica, né? A gente trabalha empreendedorismo na escola também. Esse ano ainda não trabalhamos, mas a gente faz, leva, né? Quando tínhamos eventos presenciais, a gente fazia o Garage Sale, que é a venda de garagem, né? Algo muito típico das famílias americanas, né? Que coloca as coisas lá na garagem e bota a vender, as pessoas chegam e compram, e a gente fazia isso. Só que, querendo ou não, isso é empreendedorismo. A gente criava uma empresa. Vamos criar, como é que a gente vai ser a apresentação do teu produto? Qual que vai ser o teu preço de venda? Né? Qual que vai ser a tua forma de marketing? Como é que você vai fazer o marketing? Como é que você vai fazer a tua venda? Então, a escola não trabalha apenas por trabalhar. A gente tem que tirar aquela ideia de que só deu para passar o tempo. Não. A escola sempre tem um propósito por trás de cada atividade que a gente realiza. Toda. O Garage Sale não era só para o aluno ou para os pais tirar aquele amontoado de coisa que tinha na garagem, no porão de casa para vender, coisa que não se utilizava mais. A ideia é que o aluno trabalhasse e visse essa tendinha, essa mesa que ele colocasse lá como uma empresa. Saber como faria o marketing, como faria a venda, a apresentação, tanto do produto quanto dele, como é que ele ia atrair clientes. Então, tudo tem um propósito, né? Eu sempre digo assim que eu trabalho muito o desenvolvimento do aluno, indiferente à idade dele.
A gente trabalhava muito a apresentação. Então, vamos aprender como que a gente faz uma apresentação. Nós apresentamos. As crianças pré-adolescentes estão quase na idade de trabalhar, né, do mercado. Então a gente precisa ter essa desenvoltura. Tem muita criança tímida. Então a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai desenvolvendo isso. Isso é metodologia da escola. Isso é a forma como a gente trabalha. Realmente desenvolver o aluno. Eu sempre digo que você tem que ter o olhar para frente. Além do que você tem. Então eu ensino inglês, mas eu não preciso ensinar só inglês. O próprio nome da escola diz. Se eu focar somente em um livro, eu não estou fazendo jus ao nome da escola, ao propósito da escola, que é realmente abrir a mente dos nossos alunos para o aprendizado. Eu preciso ir além, eu preciso movimentar, eu preciso incluir eles. Então, a escola sempre trabalhou, né, com turmas, formando turmas, com professores, e hoje isso está mudando. Hoje eu trabalho com parceiros, mas eu já vou falar sobre isso. Eu já vou conversar sobre isso. Mas esse é o significado da livremente, né? É você expandir a sua mente, é você adquirir, absorver conteúdo de diversas formas, é falar sobre N assuntos e incluir o inglês neles também. Assim como a gente sabe, né? O mundo está cheio de oportunidades para você que fala inglês. Por que não? Por que não mostrar isso de diversas formas, trazendo convidados? Hoje, para quem nos segue, sabe que além do Insta, a gente tem, na rede vizinha, a gente tem também um perfil. A gente tem um canal no YouTube. Lá no canal no YouTube a gente tem vídeos curtos, que são os shorts com explicações, como os que eu coloco aqui no Story. A gente tem também vídeos mais longos, que são de aula. Então, a gente está utilizando várias plataformas e um pouquinho antes de eu começar aí a nossa live, ou ali no meio, eu vi que foi lançado o primeiro vídeo do nosso podcast. Então, a escola também está com um canal do podcast, que é muito importante e muito legal para que a gente fale sobre diversos assuntos. A Livremente, ela é uma escola que ela vem se aperfeiçoando, assim como eu tô sempre modificando. O pessoal diz, poxa, você tá morando aonde agora, né? Quase que uma nômade. Eu acho que isso é transformação, a gente tá sempre envolvido com muita coisa, a gente ter o olhar diferenciado e levar isso para dentro da sala de aula, né? A gente unir a tecnologia, que hoje a gente tem muito e precisa muito dela, com o livro, com experiências, é você ouvir o aluno. Isso é livremente, é você proporcionar algo diferente para os teus alunos. E eu sempre digo, a gente faz isso porque a gente gosta. Eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço e eu só não desisti até hoje frente a qualquer e toda a dificuldade que a escola teve, porque eu acredito no poder da educação. Eu acredito no poder da educação, eu acredito na mudança que a gente pode causar. E isso é livremente. E aí eu separei aqui, inclusive, para falar sobre a logo. Que a logo tem um sentido muito bacana, assim como livremente é aquela coisa da gente abrir, né? Se abrir para o novo, se abrir para o desconhecido, para você conhecer coisas novas. A nossa logo, ela também tem 2 significados. Quando a gente olha desse jeitinho aí que tá, né? Ela parece, até deixa eu pegar aqui para mostrar, ela parece uma asa. E de fato ela é uma asa, né? Ela é uma asa. Por quê? Quando você abre a sua mente para receber, para conhecer, para aprender, você tá o quê? Você tá evoluindo, você tá crescendo, você tá alçando voo, você tá dominando. Né? Eu sempre digo, foguete não tem ré. Né? Você tá indo, você tá crescendo. Então, esse aqui é o formato dela como uma asa. Porque quanto mais conteúdo você absorve, mais longe você vai. Agora, quando a gente sobe ele aqui, ele dá o polegar, né? O indicador, aliás. Ele é uma mão levantada. Que é o quê? O ato de questionar, o ato de você tirar a tua dúvida. É o símbolo maior que a gente tem dentro de uma sala de aula, quando o aluno quer tirar sua dúvida, quer colocar sua experiência, né? Falar algo que para ele chamou a atenção, ele faz o quê? Ele levanta a mão, ele levanta o dedo. Então esse é outro significado que a nossa logo tem. Esse nome, essa logo, ela foi escolhida com muito carinho e com um objetivo, realmente, de fazer o que a gente faz na nossa escola, que é de olhar o nosso aluno como ser humano, de entender os seus momentos, de buscar diversas formas de aprender, de estudar, né, o mundo lá fora para trazer para o nosso mundo aqui na sala de aula. E o online muito mais nos proporcionou isso, né? Volta e meia tem amigo meu aí de fora participando das aulas,
né? Fazendo aí, entrando na aula e conversando com o pessoal em inglês, óbvio, né? Porque o pessoal de fora não fala português, mas falando aí com o pessoal, levando, né? Compartilhando sobre cultura, que eu acho que isso é muito rico, a gente aprender sobre a cultura dos outros países, falando sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre a rotina. Isso é ser livremente. O que mais que eu coloquei aqui? Que o mais legal disso tudo, né, é que a partir desse próximo ano a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Então, como eu disse, a escola sempre teve professores que trabalharam, né? Hoje eu vou trabalhar sozinha. Então, hoje a gente mudou totalmente para um estilo personalizado e humanizado. Tá, Estela? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai atender os públicos que realmente não têm condições de estar, vamos dizer, né, falando em universitários que trabalham o dia inteiro, estudam à noite e querem aprender inglês. Mas eles às vezes não encontram uma forma de poder fazer. Então hoje a gente vai personalizar um curso específico para universitário. Então essa é a nossa primeira forma de trabalho e eu que vou dar aula. Outra forma é trabalhar de modo individualizado, né? Ou em dupla, ou a gente fecha uma turma de pessoas que estejam 100% no mesmo nível aí de entendimento e tudo mais, porque um dos propósitos da escola é que o aluno se sinta realizado no aprendizado. Um dos propósitos. E eu vejo que quando eu comecei a ter uma equipe, eu acabei ficando um pouco presa, não conseguia atingir realmente o propósito. Eu via que o propósito da escola estava se esvairindo, sabe? Estava se definando. E não é isso que eu quero. Então, a partir de 2023, eu volto para a sala de aula, vou voltar a dar aula. Eu vi que entraram agora ali alguns alunos e eu nem conversei com eles ainda para informar. Mas a escola volta a ter eu, né, a minha pessoa como professora principal, para a gente trabalhar realmente o que é a essência da escola. A forma como a escola ensina, a forma como a escola realmente leva esse formato de trabalhar de forma humanizada e personalizada, entendendo o nosso aluno no seu método de aprendizagem. Então, 2023, eu volto para a sala de aula. Então, a gente vai ter intensivos, que a gente já teve esse ano, a gente vai ter grupos de intensivos, vai ter projetos voltados a universitários, vai ter as aulas individuais também, que a gente vai trabalhar, ou como eu disse, no máximo em duplas, certo? Desde que as duplas estejam ali alinhadas. A gente vai continuar com o YouTube, muito mais forte ainda, né? Porque para quem nos acompanha lá, vai ter muito mais vídeos falando sobre aula, né? Vídeos aula mesmo, mais longos do que 1 minuto. Então, para que você que gosta de aprender, cola lá que vai ter bastante conteúdo. E o nosso podcast. Aí no podcast a gente vai falar sobre N assuntos, né? Não vai ter uma coisa específica, a gente vai falar sobre inglês, mas a gente vai ter convidados, vai falar sobre experiências. Então vai ser muito legal, muito bacana. E o nome do podcast não podia ser, né, nada mais do que eu mesma, Shima, Papo Sério e Conhecimento. O Spotify, né? O Spotify, acessa lá, Shima, Papo Sério e Conhecimento que Liberta, que já saiu, né, o primeiro videozinho lá para informar sobre o que vai ser. E pega o teu Shima e vem aprender com a gente, vem compartilhar com a gente também. E eu acho que é isso, gente. A princípio é isso só que eu posso contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu preparei ela com muito carinho, com muito amor, compartilhar, né? Eu disse desde o começo, isso já devia ter acontecido, mas eu não estava bem para falar sobre tudo isso, emocionalmente e psicologicamente. Hoje me sinto muito bem. Viu que eu nem chorei, gente? Nem chorei, isso foi unânime, isso foi o auge. Mas é muito bom falar do que a gente gosta. Eu amo a educação, eu acho que a gente pode transformar muitas vidas através da educação, com esse olhar humanizado, com essa forma de realmente entender o teu aluno e não definir ele só por uma nota. Ele não é a nota dele, ele é uma pessoa. E a gente precisa entender ele como pessoa. Quando a gente faz isso, a gente muda a mentalidade, não só dele, mas ele vai levar isso para dentro de casa, ele vai fazer isso com outras pessoas. A educação é o caminho, ponto final. Então, quando você tem alguém que olhe para isso, as coisas se transformam. Então, muito obrigada aí, pessoal, que acompanhou a live.
Hoje foi realmente para contar, então para quem chegou agora e quiser, eu já vou postar ela. A gente contou sobre a trajetória da escola, né? Como tudo surgiu, contei um pouquinho da minha vida, de como foi meu lado, né? Mas bem curtinho mesmo, só para que pudesse ligar os pontos aí no final. Mas é isso aí, pessoal. Bem-vindos a Livremente, sintam-se em casa. E agora eu vou nessa. Bye!